Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Joló. Então, antes de você se apropriar do que nós iremos falar hoje, eu quero agradecer esse momento que você tem passado conosco, que você tem compartilhado, que você tem incentivado seus amigos a conhecer mais um pouquinho do Batata Frita com Joló. Eu quero também desejar um ótimo dia, um ótimo mês, um ótimo final de ano aí, né? Porque a gente já está se encaminhando para o final do ano, a você e a toda a sua família. Então, vamos ao nosso momento, né? Tão esperado, que a gente está falando aqui agora, sobre ser colega e ser amigo. O que é essas duas coisas? E por que a gente confunde isso? Como a gente pode confundir dois extremos que, apesar de um poder fazer link com o outro, algo aí tem de separação, de divisão, de diferenciação. Então, eu quero que você pense comigo agora o que é ser colega. Bom, ser colega, como nos dicionários, como muitas pessoas falam, é o ato de você ter uma superficialidade, você não se envolve tanto com a pessoa, é o ato de você ser momentâneo, então naquele momento você está com aquela pessoa fazendo determinado tipo de coisa, trabalho, enfim, é esporádico. É você ser cordial, você nem sempre vai chegar e falar uma verdade, nem sempre você vai estar ali para ouvir aquela pessoa, você está só nos momentos bons daquela pessoa. O colega normalmente é assim, mas existe uma situação que eu acho muito interessante, por exemplo, das pessoas que são militares. Os militares, eles passam processos muito difíceis, né, na sua formação, ao longo da sua carreira, e tem momentos que são muito dolorosos. E às vezes eles agem por conta desses momentos dolorosos, acaba se achegando a determinadas pessoas e tendo aquilo dali como amizade, por conta daquele momento que a pessoa vivenciou com ele, daquele momento que a pessoa passou, mas é só aquilo, ele só tem como afinidade aquele ambiente e aquele momento. Isso não é ser amigo, isso é ser colega, porque naquela situação a pessoa só sabe lembrar do momento que passou, só sabe pensar naquela situação e só sabe falar daquele assunto em si, mas ele não ultrapassa os limites do ambiente em que ele vivenciou. Esse colega, em determinados momentos, ele pode te dar um conselho bom, ele pode te dar algumas coisas que você vai pensar, que você vai se ligar. Ele pode fazer isso, mas isso não quer dizer que tenha intimidade com você. Normalmente a gente confunde esses atos, e aí a gente acha que todo amigo que leva a gente pra baladinha, né, todo colega que leva a gente pra balada é nosso amigo, e não é bem assim. Agora a gente vai pensar no processo de ser amigo. Amigo requer da gente intimidade. Intimidade é um processo, não é fácil. Intimidade requer da gente abrir o que nós somos para o outro e deixar transparecer o nosso melhor e o nosso pior para a pessoa. Isso é ser íntimo, isso é você depositar confiança, né? Você não tem medo de confiar no outro por conta de um processo, por conta de alguma coisa. Você cria expectativas nesse seu amigo. Quando você está com essa pessoa, você cria uma expectativa dela te corresponder, seja positivamente ou seja de forma diferente também. Não importa, você tem necessidade de ter essa pessoa do seu lado. Então é diferente. O amigo, ele fala a verdade para você. Ele vai te falar a verdade, independente do que você pense ou não. Ele vai te falar a verdade. Claro que às vezes é uma verdade dentro
do ponto de vista dele. Mas é uma verdade. E ele vai te falar aquilo que ele está pensando. E isso pode te magoar, pode te entristecer, pode te trazer decepções, pode. Mas ele é o seu amigo. E uma coisa interessante de amigo que não acontece com o colega é a questão do perdão. O amigo entende o que é perdão. Porque o ato de perdoar é um processo onde há diversos tipos de problemas, de situações que constrangem, que magoa, e isso acontece com toda amizade. E aí ele entende que precisa modificar práticas, porque o perdão é isso, você modifica práticas, para que essa amizade continue. Ele entende que houve uma dor, mas ele não cultiva mais essa dor, porque ele entende que a amizade é superior. Por isso que a Bíblia, e aí agora a gente vai ler uma palavra de Deus que diz assim, em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. É por isso que o amigo, ele entende o processo do perdão, porque ele transcende todos os problemas e ele sabe que vai nascer ali diariamente um irmão, porque existe a intimidade, existe a confiabilidade, existem as expectativas, existe a questão de que você quer levar para toda a vida. Então, um amigo é muito diferente do colega. E essa relação é tão clara, é tão forte, é tão significativa, a relação de amigo, que Deus, através de Tiago, né, irmão de Jesus, ele nos dá um alerta muito forte. Tiago vem falando uma coisa muito interessante, que a gente se assusta, que a gente se sente mal, até por conta da palavra que ele utiliza, mas é uma coisa de alerta, porque o nosso amigo tem que ser íntimo. Não pode ser utilizado, por exemplo, como hoje nós temos uma mania feia de utilizar as redes sociais, utilizar, sei lá, os bares, utilizar, sei lá quantas redes sociais a gente tem hoje, né? Para falar sobre o que a gente tem de intimidade. Estamos fazendo das nossas redes sociais o nosso local de intimidade, de jogar tudo aquilo que a gente tem como questionamento para pessoas aleatórias, e às vezes não são aleatórias, né? Às vezes são direcionadas, mas você não cita o nome. Mas você coloca lá algo que está te magoando, algo que está te entristecendo, e aí você quer pessoas para massagear o seu ego, ou então você acaba se decepcionando mais ainda porque causa confusões. E aí a gente perdeu realmente o direcionamento do que é ser amigo e do que é ser colega. E isso é uma coisa muito séria. Redes sociais não é lugar para a gente expor a nossa vida pessoal. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter um direcionamento, ser claro com o que a gente propõe da nossa vida. Porque quanto mais você abre sobre a sua vida pessoal, mais problemas você tem para você mesmo. E depois não adianta reclamar que a minha vida, que tudo dá errado, que isso, que aquilo, que as pessoas... Não. Você tem escolhas na sua mão. Você sempre vai fazer escolha, é direito seu. Então, se você escolhe expor sua vida na rede social, achando que todo mundo é seu amigo, você vai colher situações muito sérias. E Deus, através de Tiago, ele fala assim, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é muito forte. Tem muita gente que tem pavor até dessa palavra, porque quando a gente fala adúlteros e adúlteras, a gente já pensa logo na questão somente sexual da situação. Mas não é só isso. Adúlteros e adúlteras é tudo aquilo que você modifica
o que é original. Você modifica a sua relação original colocando algo para acrescentar ou algo que está fora do contexto, né, para dizer, para você se sentir melhor. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma água, que ela tem que ser transparente, sem sabor e sem cheiro, e aí eu coloco uma gota de limão, eu estou adulterando essa água, que agora não é mais sem sabor, sem cheiro e sem gosto. Ela está alterada, deixou de ser água propriamente dita e passou a ser água com limão, por exemplo. Ok? Então Deus nos chama a atenção aqui na relação que a gente tem com Ele. Porque se a gente passa a vivenciar as coisas do mundo, a gente tem uma relação com o mundo, com as práticas do mundo, como é que a gente quer falar de intimidade com Deus? Nossos amigos têm um processo muito interessante, que a gente tem um processo de afinidade. A gente se relaciona com amigos que a gente tem afinidade. Então, normalmente, o nosso amigo concorda com algumas coisas que a gente faz, né? Tem um pensamento parecido, a gente discute situações que a gente tem desejo de discutir, a gente tem uma relação de afunilamento ali muito intenso, é diferente do colega, é muito diferente. E Deus, Ele quer uma intimidade entre você e Ele, entre mim e Ele, de forma que seja esse afunilamento. Não tem espaço nessa intimidade para outro. Não tem espaço para estar com o mundo. O mundo pensa diferente de Cristo, pensa diferente de Deus, age diferente de Deus. Então, como ser amigo de Deus se eu estou querendo também ser amigo do mundo? Provavelmente eu vou desagradar, porque não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Eu vou estar desagradando alguém, porque você vai ter mais afinidade com um lado do que com o outro, mas você precisa decidir. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você possa apreciar essa diferenciação e fazer modificação na sua vida, observar realmente o que é ser amigo e o que é ser colega. Pensar bem sobre isso, porque a gente precisa ter isso na nossa vida e ter esse direcionamento vindo principalmente, do alto. Porque quando Deus escolheu você, Ele não escolheu você para ser qualquer coisa. Ele não escolheu para você ficar uma hora com Ele, outra hora com o mundo. Então, é necessário a gente valorizar todo princípio, toda afinidade, toda confiabilidade, toda intimidade, conselhos, tudo que Deus tem pra gente de forma assim, acima da média e não no mediano, ok? Então, eu espero vocês na próxima semana e que Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz.